Olá, eu sou Mário Mafra e esse é mais um Encontro de Valores do LEBEM Espaço Comunitário. Ainda com as atenções voltadas para a COP 2026, que acontece em Glasgow, na Escócia, a humanidade volta-se para o debate sobre as questões climáticas. E eu aqui no Encontro de Valores recebi a missão de refletir com vocês sobre se a Terra é um ser vivo. E na procura por informações sobre esse tema, eu encontrei um artigo da revista Super Interessante, de autoria do jornalista Tarso Araújo, que abordava exatamente essa questão com a seguinte pergunta: o planeta Terra é um ser vivo? Sim, pelo menos segundo a teoria de Gaia, que eu não conhecia, mas descobri que em 1969 a NASA, a agência norte-americana aeroespacial, pediu ao químico inglês James Lovelock que investigasse Vênus e Marte para saber se eles possuíam alguma forma de vida. Analisando os nossos vizinhos, do sistema solar, Lovelock disse que não existia nada que pudesse ser considerado vivo por lá. Mas ao olhar para a própria Terra, o pesquisador concluiu que, além de ser residência de diversas formas de vida, a Terra mesma comporta um grande ser vivo, com mecanismos que ajudam a preservar outros seres vivos que nela residem. Ele batizou esse ser vivo, que a Terra teria, como Gaia, em homenagem à deusa grega da Terra. Por isso que chama-se teoria de Gaia. No começo, essa teoria foi um pouco desacreditada e rejeitada pela comunidade científica, porque entendiam que a ideia era meio hippie, que a teoria não se sustentava em experiências e em comprovações com metodologia científica. Mas o posterior lançamento de satélites pelos Estados Unidos, pela Rússia, pela Europa, mostrou, a partir dos anos 70, dados sobre o nosso planeta Terra que ajudaram a reforçar a tese central da teoria de Gaia. E qual é essa tese central? O planeta Terra tem a capacidade de controlar a sua temperatura, a sua atmosfera, a salinidade dos mares e outras características que mantêm o nosso planeta como um lar confortável, com condições ideais para a existência da vida humana. Além disso, a gente sabe que antes de existir vida aqui na Terra, a nossa atmosfera provavelmente era muito parecida com a de Marte e de Vênus. E por que aparentemente lá hoje não existem as mesmas condições de vida que existem aqui na Terra? Segundo essa teoria, desde que a vida surgiu na Terra, essa composição foi se mudando e se mantém completamente diferente dos nossos vizinhos no dia de hoje. Para a teoria de Gaia, isso só é possível porque em algum momento a Terra passou a funcionar como um ser vivo autorregulador. Entre os primeiros seres vivos da Terra, havia bactérias que consumiam gás carbônico, o CO2, e liberavam gases como metano e oxigênio. Com o passar do tempo, das eras, a respiração dessas bactérias mudou a composição da atmosfera terrestre, injetando mais oxigênio, e isso foi um prato cheio para o desenvolvimento de seres multicelulares que se desenvolveram. E aí surgiu a vida na Terra como a gente conhece hoje. Quando a vida começa a influenciar a evolução do planeta, do ambiente em que se vive, e vice-versa, o ambiente começa a influenciar a vida, é sinal de que a Terra nasceu. Nesse momento, marca-se o nascimento da Terra. Viva, a Terra também passa a regular a sua temperatura, a concentração de metano no ar, por exemplo, que cria um efeito estufa que garante
o calor do planeta. Uma das evidências de que a Terra é como um ser vivo é a sua capacidade de controlar a própria composição e clima por meio de mecanismos de respostas entre as suas partes orgânicas, a biosfera, e as suas partes inorgânicas, as rochas, os mares, o ar, etc. O ciclo do carbono, por exemplo, ajuda a controlar a concentração de CO2, de gás carbônico, na atmosfera. E como todo ser vivo, a Terra também tem seus mecanismos para manter tudo funcionando. O equilíbrio entre a vida, a atmosfera, os mares, as rochas, funciona por meio de ciclos bem complexos. De tempos em tempos, o equilíbrio desses ciclos se rompe e ocorrem as extinções em massa, como já temos notícias de várias que ocorreram na Terra. Mas as espécies sobreviventes formam um novo equilíbrio e a vida volta ao normal e tudo volta aos seus eixos. A concentração de sal no mar, por exemplo, está estável em 3,4% há milhares de anos. Outro indício, de acordo com a teoria de Gaia, de que a Terra se comporta como um sistema vivo. Bactérias que consomem o produto da salinização e as lagoas de sal compostas de corais se organizam em um outro ciclo para manter o equilíbrio necessário à vida marinha. Ou seja, tudo funciona de uma forma muito equilibrada, como se fosse um reloginho. A temperatura relativamente constante do planeta indica que a Terra está viva, já que ela mantém a sua temperatura, apesar do calor do Sol ter aumentado 25% nos últimos 3 bilhões de anos. Em geral, a causa do desequilíbrio da Terra é externa, como, por exemplo, o impacto de um meteoro. Pela primeira vez na história, entretanto, o equilíbrio da Terra estaria sendo afetado por um órgão de seu próprio corpo, nós, os humanos. Desde a Revolução Industrial, a humanidade tem funcionado quase que como um câncer para a Terra. Vários ciclos importantes para o bom funcionamento do planeta estão defeituosos e pioram o aquecimento global acelerado pelo homem. Assim, de forma inconsciente ou consciente, o que seria pior, nós, seres humanos, estamos pouco a pouco matando esse grande ser vivo, que é o nosso planeta Terra, a nossa morada na nossa vida material. Em tempos de Conferência Mundial sobre o Clima, é bom pensarmos nisso. Portanto, pensem nisso, pensem bem e até a próxima.